Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula terá um formato diferente, tá? Por questão aí de incompatibilidade de horários, tá? Então eu resolvi gravar um vídeo pelo YouTube, porque todo mundo atinge todo mundo e fica mais fácil aí a veiculação e vocês conseguirem aí, de fato, acelerar o vídeo e estudar e voltar o vídeo sempre que necessário, tá bom? Vamos aqui na nossa aula de marcas coletivas e eu acho imprescindível a gente fazer aí uma digressão do que a gente já trabalhou. Nós estamos trabalhando a lei aí 11.111 de 2005, que é a lei de falência e de recuperação judicial, né? Então nós explicamos aí a finalidade, o fundamento dessa lei, né? Que nem sempre ela é considerada uma punição, muitas vezes não é só o credor que solicita, né? Muitas vezes o próprio empresário pode solicitar aí essa decretação, certo? A causa do pedido de recuperação judicial, né, do pedido de falência aí, é justamente uma crise econômica e financeira das atividades daquele empreendimento, daquela empresa, né? Então, o fundamento dela está no artigo 47, né, que é a iliquidez, né, quando a empresa se torna insolvente. E o que é isso, professor? O que é insolvência? É quando você tem mais passivos do que ativo. É quando sua empresa ela começa a dever mais do que faturar, né? E o objetivo dessa lei, depois eu vou colocar um slide aqui para vocês, o objetivo dessa lei é justamente isso, tornar viável aí, tornar acessível a superação dessa crise, permitir a manutenção da empresa no mercado de trabalho, né, da produção, do emprego, da geração de renda, dos interesses dos credores, dos interesses da sociedade, né, gerar empregos, né, tudo isso é de suma importância para essa lei de falência e para a economia, no caso, né? Então, a finalidade, né? Busca-se a promoção da preservação da empresa, da sua função social, que cada empresa tem a sua função social, né? Do estímulo aí à atividade econômica, né? Para que se estimule, para que a sociedade se torne cada vez mais empreendedora, para que as atividades empresárias, elas cresçam aí no ramo, né? Porque o Brasil, ele ainda empreende muito pouco. Então, seria necessário mais empresas, mais empreendimentos, mais concorrentes para os preços melhorarem, para a procura, né? Para a oferta ser maior, que a demanda, né? Para que a gente tenha aí, no caso, opções de escolha, né? De escolher preços, valores, qualidade. Então, é de suma importância esse incentivo, esse estímulo aí à atividade econômica, tá? Essa lei de falência, gente, no artigo 94, né, combinado aí com o artigo 75, ela trata aí da insolvência patrimonial, tá? Então, o que seria a insolvência patrimonial? É quando, de fato, vou mudar aqui. Quando, de fato, o patrimônio da empresa, ela é prejudicada, né? Está sendo prejudicada, né? Através de alienação, de penhor, de penhora, tudo isso. Então, acaba trazendo aí para a empresa um status de devedor, um status de insolvência, um status aí de iliquidez, tá bom? Então, insolvência patrimonial aí é uma das causas, né? Um dos motivos, um dos fundamentos que pode causar, aí pode justificar o pedido de falência aí, de acordo com a Lei 11.101. Tá? Os fundamentos: impontualidade, resistência executiva e indícios de fraude. Gente, esse motivo de indícios de fraude, ele existe, né? Claro, e é um dos motivos maiores do pedido de falência, né? Ou seja, o que é que acontece? O dono do empreendimento, né, o empresário, ele vê que ele está ficando insolvente, né, ele vê que os seus bens podem se perder, podem ser penhorados, podem ser alienados aí, judicialmente, e ele acaba transferindo essas propriedades para nome de terceiros, de laranja. E aí, quando se observa isso, essa dissolução do patrimônio, os credores vão lá e pede imediatamente aí a decretação da falência, né, o início do processo de falência, porque assim
os bens daquela empresa serão bloqueados e a empresa, no final das contas, no final do processo de falência, conseguirá pagar os seus credores. Quanto mais bem a empresa tem, né, mais fácil vai ser dissolvido, mais fácil os credores vão ser ressarcidos, né, vão ser pagos, tá? O objetivo aí legal, preservar e otimizar a fonte produtiva e viabilizar a realização de ativos e o pagamento de passivos, né? Vamos viabilizar os ativos, vamos ver o que é que a gente tem aí para circular, vamos trabalhar, vamos fazer uma escala aí, vamos tentar dar vazão aos produtos, né? E o pagamento dos passivos, vamos pagar ali quem a gente deve, né? Vamos pegar as dívidas mais antigas, vamos renegociar e vamos dar vazão aí a essa questão de pagamento, tá bom? Tendo em conta o estabelecimento da empresa, né? A gente tem que levar em consideração aí o tamanho da empresa, levar em consideração as condições de pagamento, né? O produto, né? Numa situação, por exemplo, de pandemia. Perceba que o comércio está sendo prejudicado, alguns setores, é claro, né? Estão sendo prejudicados por conta da pandemia, por exemplo, bares e restaurantes, né? Os bares, eles deixaram de vender bebidas alcoólicas, por exemplo, eles deixaram de receber ao público e passou-se assim, a ter um sério prejuízo aí com o comércio, né? Então, uma parcela daquele comércio se sentiu aí prejudicada, né? Justamente por conta de um normativo, tá? Então, nós temos aí eu vou colocar no slide, né, os artigos, os dispositivos que versam sobre cada instituto, tá bom? O direito material, natureza constitutiva, hipótese normativa de incidência de falência, tá? Então, a natureza da ação, ela é constitutiva, tá? Ela vai constituir a falência, né? Não é declaratória. Declaratória é quando o direito já existe, né? Então, constitutiva, ela vai ser construída, né? Vai ser construída ali aquela ação para que, ao fim, seja decretado ou não aí a falência, tá? O direito material, dado sua natureza constitutiva, em regra, não contempla formas aí formas instrumentais para o caso de violação do comando, tal qual ocorria no direito romano. O sistema jurídico pelo qual se compõe a violação do direito material é outro, é sistema formal, instrumento processual, né? Então, a gente tem que trabalhar, quando a gente fala de direito de falência, quando a gente fala de decretar falência, né? A gente precisa fazer um paralelo com o Código Civil, com o Código de Processo Civil e com a Lei de Falência e de Recuperação Judicial. Por quê? Porque é necessário que haja aí a contagem de prazos, é necessário que haja a nomeação de um administrador, né? Porque se a empresa for decretar falência ou recuperação judicial, é necessário que haja um administrador, né? Muitas vezes nomeado pelo juiz, para que faça aí às vezes, né? Faça aí os trabalhos de administração, de contabilidade, de pegar os livros da empresa e fazer de fato mesmo um trabalho de recuperação, criar estratégias para que essa empresa seja recuperada, caso não consiga dissolvê-la da melhor forma possível, né? Sistema jurídico estruturado formalmente em sede comum ou especial para a realização do direito material ou para a composição de conflitos de interesses, né? Quando a gente fala em compor os interesses, composição de conflitos, é justamente a gente solucionar aí esse conflito, tá bom? Direito processual comum, direito processual especial, né? Quando a gente versa aí sobre a Lei 11.111, é um processo aí especial, é uma lei espaço, é uma lei extraordinária, tá bom? O processo de desenvolvimento de atos tendentes à obtenção de um resultado juridicamente tutelado, né? Realização aí da moralidade, da prestação jurisdicional, reunião e sequência de atos internos no processo, ordenado de forma regular, válida para o desenvolvimento do processo, né? Quando a gente se exterioriza aí o processo, tá? O processo de recuperação, ele está disposto no artigo 47 a 74 da lei, né? Os procedimentos dessa lei, eles são especiais, são procedimentos especiais e estão aí ordenados com a finalidade de cada processo, né, de cada situação. É possível encontrar-se desdobramento de procedimento conforme a ocorrência de certos atos. Exemplos, procedimentos próprios quanto aos atos tendentes à falência, porém alterado em face do depósito elisivo, né? Então, o que seria isso?
o processo de falência ele é um processo especial. Ele não segue o rito ordinário aí do Código de Processo Civil. Então, ele tem aí um rito especial, né? Momentos especiais, quando é que vai ingressar com a ação, né? Como é que se ingressa com a ação, o ingresso de uma ação, de um pedido, ele se dá por meio de uma exordial, de uma peça inicial, né? De um pontapé inicial. Por quê? Porque a jurisdição ela é inerte. A jurisdição ela não se movimenta sozinha. Eu preciso provocar a jurisdição para que ela ande, né? Para que ela dê um impulso oficial, né? Então, depois que ela é acionada, que ela é acordada, ela consegue dar impulsos oficiais, né? Despachar, né? Atos de mero despacho, fazer citação e tal. Mas, caso eu não faça isso, a jurisdição ela é inerte. Ela fica paradinha aqui, ó, esperando alguém ingressar com uma ação, esperando alguém pedir, né? Então, ou o próprio empresário vai lá e pede, né? O próprio dono da empresa chega lá e pede, solicita a recuperação ou a decretação da falência, ou algum credor ou o Ministério Público pode acionar a jurisdição, acionar a justiça e falar, ó, empresa tal está dissolvendo seus bens, bloqueie, decrete falência, peça recuperação, né? Então, a jurisdição ela é inerte e precisa dessa provocação, tá bom? Só um minutinho. O ponto de partida, né? O administrador da pessoa jurídica, tá? Em regra, esse administrador aí, ele precisa de um ato constitutivo, precisa de uma procuração, né? Então, quando a gente vai à justiça em nome próprio, né? A gente não precisa desse instrumento constitutivo, né? Dessa procuração. Mas quando a gente vai em nome alheio, a gente precisa de uma procuração, tá? Então, a gente vai precisar desse ato constitutivo em registro público, né? Para que dê o direito da pessoa ali, do advogado, ou, né, de alguém responder por essa empresa. Então, é necessário que haja esse ato aí constitutivo para que ela seja representada em juízo, tá? E o administrador judicial, né, quando ele é constituído, né, quando ele vai tomar as vezes aí, quando ele vai pegar essa empresa, né, ele será um profissional, ele tem que ser um profissional idôneo, de reputação ilibada, preferencialmente advogado, economista, administrador, contador, né, ou pessoa jurídica especializada. O administrador da empresa também pode ser uma pessoa jurídica especializada. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma empresa de confecções de blusas, tá? Eu sou empresa, tenho essa confecção. Não estou indo muito bem, eu mesmo solicito a recuperação judicial. O juiz ele vai nomear um administrador, ou eu mesmo posso ser a administradora, mas geralmente ele nomeia um administrador. Esse administrador vai adentrar, com minha autorização, é claro, dentro da minha empresa, vai administrar essa empresa. Lógico, ele é remunerado, com certeza, que ninguém trabalha de graça, né? Então, eles vão ser remunerados e vão trabalhar para que essa empresa se reerga, né? Vão trabalhar para que essa empresa volte a produzir, volte a gerar economia para o Estado, para o município, né, para o país. Então, é de suma importância que esse administrador, ele procure, né, ele crie mecanismos aí para a resolução desses conflitos. Ou seja, esse administrador, como ele é imparcial, via de regra, ele vai chamar todos os credores, vai falar, ó, credor tal, credor X, credor Y, vamos renegociar? Tem preços melhores? Né? Que tal a gente fazer dessa forma? Parcela em tantas vezes. E de fato funciona, né? Geralmente funciona porque ninguém quer sair no prejuízo. Todo mundo quer que a empresa se levante para receber o seu, certo? Se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, né, que pode ser também uma empresa, declarar-se-á no termo de que trata o artigo 33, o nome do profissional responsável pela condução do processo de falência
ou da recuperação judicial, que não pode ser substituído sem a autorização do juiz. Ou seja, vai ser uma empresa? Vai. Mas essa empresa que vai administrar tem um responsável? Tem. Esse responsável precisa estar com o nome vinculado, né? E não pode ser substituído sem a anuência, sem a concordância do juiz, tá? Então é o juiz que vai nomear aquela pessoa, é o juiz que vai nomear aquela pessoa jurídica, é aquele representante, tá? E ele precisa prestar contas judiciais ali, né, pro juiz, tá bom? Cuida da assunção, o artigo 33, ele cuida da assunção de responsabilidade do administrador judicial e membro do comitê de credores, né? Esse administrador judicial, ele tem responsabilidade, sim. Se ele, por um acaso, age com negligência, com imprudência, com imperícia, ele vai ser penalizado pelo próprio juiz no próprio processo, tá bom? Então, isso é super interessante a gente ter isso em ata, tá bom? O administrador judicial, a função dele aí é auxiliar o juiz nas funções indispensáveis à condução do processo e buscar a sua finalidade, né? Então, assim, o juiz, ele tem conhecimentos jurídicos muito perfeito, maravilhoso, né? Tem. Mas o juiz tem conhecimentos de administração de empresa, de contabilidade, de livros, de contas, não tem. Pode ter certeza que ele não tem essa habilidade. É por isso que se nomeia, né, um perito, é por isso que se nomeia um administrador, né, justamente, né, porque ele vai auxiliar aí na verificação, por exemplo, de créditos, né, onde desempenha o papel aí relevante, a manutenção das ordens de credores, os contratos precisam ser analisados, né, as apurações aí quando versa sobre crime falimentar, por exemplo, a imagem social aí do processo que pode ser de fato formada, né? O respeito dos atos aí do processo. E assim, o juiz, ele não tem essas habilidades, é por isso que ele precisa nomear um administrador, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, um processo que você o processo que você vai pedir, por exemplo, vai financiar uma casa, né? O juiz, na hora desse financiamento, por exemplo, né, que ingressa aí na justiça, ele vai saber, por exemplo, quanto é que vale essa casa, ou ele precisa de um avaliador? Precisa de um avaliador, né? Então o juiz vai lá e vai nomear uma pessoa para avaliar qual é o valor daquele imóvel, né? Qual é o valor, quanto é que custa, né? Direitinho. Porque o juiz não tem essa habilidade técnica para julgar, né? Uma herança, né? O juiz precisa ver quanto é que vale cada imóvel para dividir direitinho. É necessário que haja essa nomeação desses peritos técnicos, né? Por exemplo, conceitos de medicina. O juiz vai saber sobre conceitos de medicina, sobre causa-mortes, por exemplo, né? De alguém ou de algum crime. Ele não precisa de um laudo de um perito? Precisa. Esse perito não responde junto, né? A causa, a situação? Responde, né? O perito está ali respondendo os questionamentos, traduzindo, entre aspas, para o juiz o que é que de fato ali aconteceu, tá? Então é necessário que haja essa nomeação desse administrador, tá? O artigo 52 da lei fala assim: estando em termo a documentação exigida, né, que há a documentação do artigo 51 que é exigido, né, o juiz deferirá o processo da recuperação judicial, tá bom? Trata-se de um despacho, né? O despacho não é despacho de macumba, tá, gente? O despacho aí é um ato, né, de impulso oficial. Trata-se de despacho, mas de maior complexidade em relação aos despachos mencionados na lei processual, né, do CPC, uma vez que do ato efeitos são gerados, né? Por exemplo, o despacho constará a nomeação do administrador, do ato constitutivo, né? Isenta o devedor, por exemplo, de apresentação de certidões negativas, né? Para desenvolver a sua atividade. Isso é tanto detalhe, né? Que quando a gente vai abrir uma empresa, por exemplo, muitas vezes a gente desiste de abrir essa empresa por conta da burocracia. O Brasil, ele é um país, de fato, muito burocrático, né? E ele precisa ser burocrático justamente por conta da nossa corrupção. Infelizmente, há uma cultura aí da corrupção, né? Da facilidade, do jeitinho brasileiro. Infelizmente, né? Tá enraizado na cultura de nós brasileiros, né? Então, o país, ele é burocrático justamente por isso. Ele é extremamente burocrático. Porque se ele fosse gerencial, o gerenciador, haveria muitas brechas e, de fato, haveria muito mais corrupções, né? Então, tanto na recuperação judicial quanto na falência, verifica-se a necessidade de publicar o edital. Gente, o que é o edital, tá? O edital, ele
entre aspas, ele faz lei entre as partes, né? Então, vamos fazer um edital, porque tudo que está ali no edital, disposto ali no edital, precisa ser cumprido, tá bom? Então, o edital está previsto aí no artigo 52, né, dessa lei, por meio do qual o credor mencionado na relação fornecida pelo devedor possa tomar conhecimento da situação e de seus respectivos critérios. Pode ocorrer, entretanto, que, por qualquer razão, o devedor que não menciona o crédito, né, de alguém ou faz de forma errada, né? Para essa situação, o sistema prevê 3 providências que na nomenclatura legal denomina-se de habilitação, oposição e de divergência e impugnação. As 2 primeiras são arguidas aí junto ao administrador, a habilitação e a oposição de divergência, tá? E a derradeira, né, impugnação junto ao juiz. Daí fala-se na fase de verificação de crédito, né, fase do administrador e fase do juízo, mas isso aqui não é específico não, tá bom? O edital 1, ele é publicado logo após o momento em que o juiz profere o processo, né? Então, ele proferiu aí o processo de recuperação judicial, ele sai aí o edital, né? E os credores, ao tomar conhecimento do estado de liquidez, preocupam-se com o modo pelo qual os pagamentos serão feitos na recuperação, né? O impacto que o edital causa é de desespero para muitos credores, né? Para muitas pessoas daquela relação ali. Então, saiu o decreto, saiu o edital, todos os credores ficam preocupados, né? E existem empresas aí que trabalham com isso, né? Você dá o nome da sua empresa, dá o número das suas notas, e toda vez que sai um processo de falência, você é notificado, você é avisado. Então, o edital é justamente para isso, para que você, credor, você se intere aí e junte-se ao processo para recuperar, para requerer aí o seu pedido, a sua dívida, né? Então, o edital é justamente para isso. É obrigatório o empresário te avisar, chegar e bater na sua porta, credor, vou entrar em recuperação, corra para pegar os seus créditos. Claro que não. Você, como empresário, você tem que se ater à publicação do edital, né? E esse edital ele é publicado, tá? E é colocado no Diário Oficial, e você, como empresário, você tem que estar ali vendo, né? Verificando, vendo se o seu nome está ali dentro daquela lista de credores, né? Daquela empresa. E é como eu falei, tem empresas que são justamente isso, né? Elas nasceram para avisar essas pessoas, né, que os seus nomes, que as suas empresas estão envolvidas nesse processo, né? Por exemplo, eu, né, se sair qualquer ação no meu nome, eu vou receber um e-mail aqui, ó, Márcia, tem uma ação no seu nome, né, e tal. Então, são programas que te avisam sobre qualquer tipo de movimentação processual, qualquer tipo de movimentação aqui no seu nome, vinculado no seu CPF ou no seu CNPJ, certo? Então, esse é o primeiro passo aí, né, que é a publicação do edital. O edital 2, né, são 2 editais, o edital 2 não tem preocupante. Se considerar que, em relação ao universo de credores, não são muitos que perdem a habilitação ou opõem divergências quanto aos seus créditos. O objeto legislativo foi exatamente o de reduzir os casos de conflitos entre credores e devedores. Quanto menor o número de dissidente, mais a possibilidade de elaboração do quadro geral de credores na forma que dispõe essa lei, né? Então, assim, o edital 2 ele não é preocupante, né? Ele é considerado aí uma relação, né? Ele considera aí em relação aos credores, né? A todos os credores aí a habilitação, né? Você vai se habilitar, você vai opor alguma divergência sobre, né? Dar aquele espaço para você falar assim, eu não quero participar desse processo, eu não quero participar desse edital, né? Dar esse espaço, dar essa abertura para você aí se justificar ou para você não querer fazer parte aí desse quadro geral de credores, tá? Geralmente isso não acontece, né? Porque quando a gente está querendo receber, a gente precisa receber de qualquer forma. Gente, essa aula foi bem rapidinha, tá? 23 minutos, 25 minutos. Super simples, né? Falar de recuperação, falar de falência, né? Falar desses objetivos que trata. Vamos iniciar outro assunto que trata também, né, de empresa, que trata também, puxa também alguma coisa sobre falência, sobre recuperação, para a gente dar continuidade às nossas atividades. Sei que é um momento difícil, nós estamos passando por momentos seríssimos e muito difíceis, de coração apertado, a distância já está incomodando, eu estou percebendo que muitos alunos estão desistindo, muitos alunos estão
né, dando para trás, e isso não pode acontecer, a gente precisa persistir. Percebo que são poucos os alunos que estão aí disponíveis, que precisam estar disponíveis aí, estão disponíveis, no caso, nas redes, né, que precisam estar aqui, que precisam segurar, né, aqui o trabalho. E eu queria muito que vocês não desistissem, né, eu queria muito que vocês continuassem, para que a gente pudesse um dia voltar para a sala de aula, que a gente pudesse um dia estarmos juntos novamente, porque a cada dia que passa parece mais impossível, né? Parece mais complicado, cada dia está mais difícil, cada dia é um decreto, cada dia é uma situação, cada dia é um boletim, e a gente fica apreensivo, a gente fica com medo, né, do futuro, mas eu tenho certeza que Deus tem o melhor pra gente, vai dar certo, eu estou à disposição, tá? Eu vou colocar uma atividade para vocês aí no Class, tá? Respondam de forma paulatina, de forma consciente, de forma tranquila, tá bom? Porque são questões que de fato podem ser cobradas de vocês lá na frente, né? Numa faculdade, ou numa fazenda, ou em uma empresa, tá bom? Então façam sua parte, estudem, cresçam emocionalmente, tire algo de bom dessa pandemia, né? Porque precisamos disso, tá bom? Um cheiro.